funcionar mais. Tem que estar. Deixa eu passar. Ai, não incomoda, tia. Incomoda, para. Vou botar lá pro outro lado, só para incomodar. Então vai ter que centralizar de novo. Deixa aqui. Chato. Coisa tá aí. Obrigadinho. E aí, gente? Vamos lá, então? Antes que o ciclone chegue, que é o banco. Vai ter o nome ciclone. Aqui outro. Claro. Ai, E vai ter amanhã E vai passar aqui. quarta, sim, que é granizo, grande forte. Lá em Bagé, eu estava lá de sexta para sábado, Tem um caiu monte, uns granizão, cara, passou todo o carro, tem que ir num chapéu. Ainda bem que o Muita gente para-brisa ouve. não quebrou. É, vai ter que O que ser. que estava fazendo lá? Não, tava em casamento de Sei. uma afilhada, moleque, eu lá. Aí a gente foi padrinho. Eu tinha aqui, né? Não é muito bom, eu não gosto muito de lá, né? Família de lá. Então, vou terminar. Ótica. A gente, semana passada, começou a ver a ótica e hoje vai terminar. A gente viu a parte de princípios da ótica geométrica, viu reflexão da luz, as leis da reflexão, viu os espelhos planos, côncavo e convexo. Hoje a gente vai ver a refração, as leis da refração. Vamos ver as lentes, vamos ver umas coisas que a refração passa também. Não, a ótica não é aquela matéria, assim, como eu já comentei com vocês, nossa, não é nem, cara. Mas cai, né? Geralmente cai umas questões bem fáceis, né? De fazer. Deixa eu ver aqui como é que está a minha programação, porque eu não tenho tempo. Eu tinha feito. Deixa eu organizar. Então já revisamos. Cinemática. Deixa eu saber da notícia legal, colega. então. Que agora é isso, só vai dar uma opinião. Eu não sabia. Olha lá. Porque ela vai ter que trabalhar tipo, muito mais e ela saiu do curso, ela saiu da escola, mas ela vai trabalhar tipo, só com isso. Nossa! E aí, Nossa, querida. depois ela tipo, não vai ter tempo, ela vai para o Sebrae. E aí, tipo, ela tem que ficar viajando entre municípios, Claro, várias horas. Hã? Ela saiu aqui. O extensivo tá dando aula da mesa agora. Eu fiquei só a nossa querida professora Vanessa. Bom, não sabia. Pois não. É que você não tava na quinta. eu não tô vendo. Mas tu também não fala, você vai ver tudo. Sim, mas. Ela até falou com a gente que poderia, tipo, marcar semanalmente, tudo mais, mas seria muito difícil, né? Porque ela não teria certeza que a gente tem aula aí. Não teria como aí. Né? Tá, então aqui pela minha organização. A gente está atrasado. Não, a gente vai hoje acabar a ótica. Hoje é Segunda. 26, sim. Aí a gente tem aqui 2 semanas para termo, que não sei se precisa tanto. Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E ainda vamos ter uma semaninha depois da prova revisar. Show de bola. Acho que termo, capaz da gente conseguir dar tudo Em uma aula, acho que em uma aula. Acho que dá. Aí a gente ganha 2 semanas de revisão. A gente fica com 2 semanas de revisão. A eletrostática, sim, tem que ser um dia todo. A eletrodinâmica também, a eletromagnetismo também, que são as que mais caem, né? Sim. Aí vamos dar um dia. Mas termo, geralmente o que eles cobram mais é calorimetria, mas dá para ver tudo no mesmo dia. Tá, gente? Então vamos lá. A ótica eu separei também. Nem precisava ter separado, mas é para não ficar muito cansativo. Porque tu vê, a gente acabou, acho que semana passada, meia hora antes. Não daria para ver tudo. Aí fica quebrado no meio assim, é horrível. Mas termo eu acho que dá, é menos coisas para falar. Vamos começar então. Então, refração, gente. O que é refração? Quando passa do meio para. Não esqueça, gente. Reflexão, bate e volta. Refração, atravessa. Absorção, bate e fica. Difração é quando contorna o obstáculo. Acho que é isso, né? Quando bate, passa, uma coisa desse aí. Dispersão é quando espalha as cores, a luz. É isso aí.
Bueno, então, quando a luz passa de um meio para o outro, fenômenos como esse aqui acontecem, né? Parece que a pessoa ficou sem cabeça ali na imagem. Porque quando a luz passa de um meio para o outro, ela pode sofrer desvios. Esses desvios fazem esses fenômenos, assim, né? Que a gente vê. Não sei se vocês já viram coisas assim. Essas aí ficam bem legal. Acontece aqui também, né? Se pegar um copinho d'água, uma caneta, faço aqui bem fácil. Esses desvios acontecem porque a luz ela anda com uma velocidade diferente em cada meio, né? A velocidade dela é meio proporcional à densidade daquele meio. Quanto mais denso for o meio, mais devagar anda a luz. Lembra que a luz é uma onda eletromagnética, né? A gente faz ondas. E toda onda eletromagnética anda no vácuo, ela não precisa de nenhum meio para se propagar. Então, o meio atrapalha ela, né? Então, meio mais denso vai fazer andar mais devagar. Mas no vácuo ela anda a 300 mil quilômetros por segundo. Na água já baixa para 225 mil quilômetros por segundo. Baixa bastante. Bueno, a luz, não esqueça, esse é o nosso espectro visível. Vai do vermelho, que é a menor frequência que nós enxergamos, até o violeta, que é a maior frequência que nós enxergamos, passando por todas as cores. Não esqueça que quando a gente recebe todas as cores, ao mesmo tempo a gente vê branco. Quando não recebe nenhuma cor, a gente vê preto. E qualquer outra cor, tu vai ver, é a cor que está chegando aos teus olhos. Então, se está enxergando azul, é porque todas as outras cores foram absorvidas e só o azul foi refletido. Quando chega vermelho, todas as cores foram absorvidas e só o vermelho foi refletido. A gente já falou isso no ano passado, mas só para lembrar, né? Bom, aqui de novo falando que quando a luz passa de um meio para o outro, a gente vai ter mudança na velocidade de propagação. E olha que massa aqui, né? A gente vai falar também sobre a reflexão total. Às vezes a luz não passa para outro mundo. Mesmo que não tenha espelho, não tenha nada. Então, dali, ó, no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E em qualquer outro meio vai depender da densidade, a velocidade que a luz vai passar. Esse é o índice de refração absoluto de um meio. Tá? É a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz daquele meio. Essa fórmula aí é uma das mais importantes que vocês têm que saber. Tá? Ou seja, o nosso índice de refração vai ser sempre um número que vai ser maior ou igual a 1. Porque no vácuo, o nosso índice de refração vai dar 1, porque a velocidade da luz no vácuo é c, né? Vai acabar cortando, vai ficar 1. Uma coisa dividida por ela mesma, dá 1. A gente considera que no ar, tá? Nos exercícios assim, de ensino médio, é 1 também, porque baixa bem pouco a velocidade, tá? O ar não é tão denso assim. E qualquer outro meio, nós vamos ter um índice de refração maior que 1. É a nossa formulinha, tranquilo? Então vamos lá. Qual é a unidade de medida do índice de refração? Quilômetros por hora, metros por segundo? E a razão de velocidade? Não, na verdade, é velocidade dividida por velocidade, o quarta, né? Ele não tem dimensão nenhuma, é dimensional, não tem unidade nenhuma. O índice de refração do grafite e do diamante são iguais? O grafite e o diamante têm a mesma densidade? Não, então não é igual. O índice de refração do gelo de água e do gelo seco são iguais? Quanto menor o índice de refração, mais rapidamente a luz se desloca em seu interior? Sim, quanto menor for o índice de refração, pode ver que no vácuo é onde ela anda mais rápido, é o menor, é 1. Conforme vai aumentando o índice de refração, quer dizer que a diferença entre as velocidades está ficando maior. Então, quanto maior o índice de refração, mais devagar a luz vai. Então, essa é a certa. Quanto menor o índice de refração, mais rápido a luz vai andar. Aqui a gente não tinha como saber se o gelo seco e a água são iguais, porque a gente tem que saber a densidade deles, ou a índice de refração, né? Não tem como saber. Aqui estão alguns índices de refração, só para vocês terem uma ideia. Né? Ó, o gelo, 1,3. O sal, 1,5. O diamante, 2,4. E os líquidos. Tranquilo?
Um raio de luz monocromático se desloca no vidro com velocidade de 200.000 km por segundo. Tendo a velocidade da luz no vácuo igual a 300.000 km por segundo, qual é o índice de refração desse meio? Divide os 200.000 pelo 300.000, né? Isso vai dar 1,5. Esse é o índice de refração. Fácil, né? Isso aí, né? Bom, leis da refração. Primeira lei da refração. Então, vem o raio incidente. Exatamente no ponto onde tem a passagem de meio, a gente traça uma normal, igual lá na reflexão. E aqui dá nosso raio retratado. O ângulo de incidência é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. E o ângulo de refração é o ângulo que o raio retratado faz com a normal. Todos esses objetos aqui são coplanares, eles estão no mesmo plano. Então, raio incidente normal, raio retratado, tudo isso aí está no mesmo plano. No caso aqui, no plano do quadro. Então, não tem como o raio incidente estar assim e o raio retratado sair para cá. Isso não vai acontecer. Ali na questão anterior que botou, né? Tem como ser o 200 em cima e o 300 embaixo, por exemplo? Não, sempre Alguma forma assim, tipo, a velocidade for menor do que... Não, Invertendo, não, a dá maior pra inverter. velocidade é da luz. Não, assim, tu inverter. Não, ele vai dar menor que 20, só que tá errado. Porque o menor Ah. pode ter um. Então, vai. Todos os outros são maiores que 20. Se der menor que 1, É que inverte. E a segunda lei da refração diz que a razão entre os senos do ângulo de incidência e de refração é igual à razão dos índices de refração. Eu não gosto de enxergar assim, tá? Essa é a lei de Snell. Eu gosto de enxergar assim, ó. N1, que é o meio incidente, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao N2 vezes o seno do ângulo de refração. Tá? Melhor, assim, mas não tem perigo de inverter aqui as coisas. Então, N1 seria o índice de refração do meio incidente, seno do I é o seno do ângulo de incidência. N2 seria o meio refratado e R o ângulo de refração. Tá vendo? ele sempre vai dar um valor de seno. Às vezes não. Se for 30, 45, 60, tá. 60 não, mas geralmente... Geralmente não. Bom, aqui é o mais importante, as consequências da lei de Snell. Você tem que entender o que essa leizinha aí fala, tá? Então, imagina que tem aqui dois meios, já está traçada normal aqui. O raio incidente passa, refrata, né? E vejam que ele aproximou da normal. Ou seja, o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. É maior que o ângulo de refração. Ele aproximou da normal. Então, isso significa, ó, isso aqui é uma coisa que é diretamente proporcional. Quando eu digo que um produto é constante, eu digo que são inversamente proporcionais. Desculpa, falei errado. Então, se eu estou vendo que o seno I é maior que o seno R, porque o seno ele de 0 é 0 e o de 90 é 1. Conforme aumentando o ângulo, aumenta o seno também. Então, eu vi que o ângulo I é maior que o ângulo R, então o seno I é maior que o seno R. Para isso aqui ser verdade, o N2 tem que ser maior que o N1. E se ele também for menor, eu não tenho como essa relação ser verdadeira, tá? Se um aumenta, o outro tem que diminuir para manter a igualdade. São inversamente proporcionais. Então, sempre que ele aproximar da normal, tu já sabe que tu passou por meio mais refringente. Passou por um meio com maior índice de refração. Então, olhando o desenho, tu já tem como saber quem tem o maior índice de refração. É aquele que está mais próximo da normal. Tem menor ângulo. E, ao contrário, a mesma coisa. Se eu ver que ele afastou da normal, significa que o seno R é maior que o seno I, então o N1 vai ter que ser maior que o N2. Então, quando ele afasta da normal, estou passando por meio menos refringente, meio com menor índice de refração. Isso é importante. Aproximou da normal, passei do menos para o mais refringente. Afastou da normal, passei do mais para o menos refringente. Ou seja, o mais próximo da normal é sempre o maior. Esse está mais próximo, então o N1 é maior que o N2. Tá? E como o seno de 0 é 0, que eu falei para vocês, se aqui o seno for 0, não existe a possibilidade de índice de refração ser 0, porque o menor valor é 1. Isso significa que do outro lado é 0 também o seno. Então, quando o raio incidente ele vem em cima da normal, quando o ângulo é 0 grau,
ele não sofre desvio nenhum. Então, eu não posso dizer que sempre a luz sofre desvio quando passa de um meio para o outro. Não, isso está errado. Quando ela vem em cima da normal, ela não sofre desvio. Tá? A luz é em cima. Quando ela vem em cima da normal, ou Tá. pode ser perpendicular à superfície, aí ela não sofre desvio. Qualquer outro ângulo ela sofre, menos esse. Então, vamos fazer um exercício. A figura mostra um raio de luz monocromático passando do meio 1 para o meio 2. O meio 1 é o A, ele dá o índice de refração 1, e o meio 2 tem o índice de refração raiz de 3. A gente quer o ângulo de refração. A velocidade da luz no meio 2 é esse. Ele dá a velocidade da luz no meio 1. Ah, que é igual ao do vácuo, né? Porque ele considerou o índice 1. Quer tentar fazer? Como é que tu vai fazer para achar o ângulo? Daí a resolução que É, Ele vai fazer também, resolução. aqui tu faz a lei de Snell, né? Sabe que o N1 é o 1, o N2 é raiz de 3, e tu sabe que o ângulo de incidência é 60. Aí tu usa aqui a lei de Snell. Bota 1 aqui, seno de 60, N2 é raiz de 3, seno R. Aí tu chega lá que o seno R dá raiz de... dá 1 meio, né? 1 meio a resposta. Cortou esse raiz de 3 com esse raiz de 3. 1 meio só pode ser 30 graus. É mais difícil de cair de cantar o ângulo por causa disso, né? Tem que saber qual ângulo dá aquele seno. E para calcular a velocidade, aí usa a fórmula do índice de refração, que é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. É lógico, né? Aí tem que fazer, multiplicar em x aqui, tranquilo? Mais um. O raio luminoso monocromático incide na superfície que separa o meio A do meio B, formando um ângulo de 60 graus com a normal. O ângulo de refração vale 30, e o meio é o A. O índice de refração é 1. Qual é o índice de refração do meio B? Isso eu vou deixar vocês saberem. Só para treinar isso. Saber aplicar isso. Tá mal. Seguiu? Dois, três. Tá? não, só né? Seguindo. Acho que eu usei o tom. Ó, o meio, O ângulo incidente é 60, né? Que é raiz de 3 sobre 2, o seno. E o de refração é 30, que é 1 meio. Aí joga uma fórmula ali. Maravilha. Ah, eu troquei. Tá, tudo bem. Bom, então acontece essas coisas. Aquele desvio lá que a gente viu no pescoço do velhinho, no primeiro vídeo, acontece por causa desses desvios. Então a luz vem no ar, passa para o vidro ou para a água, né? Sofre aquele desvio ali, ela aproxima da normal, no momento que ela entra do ar para o vidro, e aí quando ela sai do vidro para o ar, ela afasta da normal, porque aqui ela estava passando do meio menos para o meio mais inteligente, e aqui do meio mais para o meio menos.
Tá? Vocês conseguem ver que ela aproximou e que ela passou? É só imaginar ela seguindo reta. Né? Opa. Ela deveria ter seguido assim, mas ela aproximou da normal. Ela deveria ter seguido assim, mas ela passou da normal. E aí dá esse desvio lateral aí que a gente vê a pessoa esquerda tem pescoço, tem cabeça. Bom, a posição dos astros também é assim, tá, gente? Quando tu olha lá a Lua, se eu dizer, tu não tá vendo a Lua direito, ela não tá ali. Aquilo a gente chama de posição aparente. Ela está sempre mais embaixo do que realmente tu está vendo ela. Então o Thiaguinho tinha que mudar a música dele. Tem que ser, tá vendo a imagem da lua que brilha lá no céu de você. Porque quando a luz entra na atmosfera terrestre, lembra que o ar também é atraído pela Terra, né? Assim como a gente. Então a densidade do ar vai aumentando conforme a gente vai chegando próximo à Terra. Tem muito mais ar no nível do mar do que em altitudes maiores, né? Você sabe disso. E o futebol é atrapalhado por causa disso. Então, conforme a luz vai vindo, ela está passando de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Então, ela vai aproximando da normal, aproximando da normal, aproximando da normal, aproximando da normal. Lembra que a gente comentou na aula da semana passada, na ótica lá, que o nosso cérebro ele não consegue entender esses desvios feitos pela luz. Para nós, quando a luz chega nos nossos olhos, é como se estivesse sempre vindo em linha reta. Então, tu vai ver a Lua acima de onde ela está, tu vê o Sol acima de onde ele está realmente. Isso aqui faz com que o dia dure mais, porque quando o Sol nasce, ele ainda não nasceu. E quando o Sol se põe, ele já se pôs. Ele está sempre acima, estou vendo sempre ele acima de onde ele realmente está. Então, como a gente viu que quando o raio incidente ele vem em cima da normal, não só que viu, então podemos dizer que no verão, quando o Sol está a pino, meio-dia, está vendo ele realmente a posição onde ele está, todo o resto do dia não. Por isso que parece que ele fica mais tempo lá em cima, porque eu estou sempre enxergando ele em cima. Aí ele chega na posição certa e daqui a pouco ele começa a descer e depois a imagem dele começa a descer. Tem uma loucura. Ele fica calor. Reflexão total. É aquilo que eu mostrei lá naqueles primeiras imagens. Eu falei, pode acontecer reflexão total. Sempre que a luz passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ela vai afastar da normal, né? Do meio mais para o meio menos, afasta da normal. E sempre que tem refração, tem um pouquinho de reflexão. Mas quando tu olha a piscina, por exemplo, tu vê o fundo da piscina, mas tu vê também o reflexo do sol, o reflexo de alguma árvore. Acontece sempre os dois fenômenos ao mesmo tempo. Quer perguntar uma como ele vai afastando da normal, pensa assim. Aqui está o raio incidente, aqui está o refratado. Vai aumentando, 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 vai chegar a um ponto que ele não vai mais sair para o ar. E a partir daqui ele vai voltar, ele vai sofrer reflexão total. Então, tu vai aumentando o ângulo, vai chegar em um ponto em que o raio refratado ele fica tangenciando a superfície. Aqui a gente diz que atingiu o ângulo limite. Tá? Ou seja, abaixo desse ângulo eu tenho refração, acima desse ângulo eu paro de ter refração e passo a ter reflexão. E aí só reflexão. E aí, se tu estiver dentro d'água, no verão, tu vai fazer essa experiência na piscina, olha para cima, tu vai estar vendo o céu, tu vai correndo os olhos assim, vai chegar um ponto que tu não vai mais enxergar nada fora d'água, a superfície da água vai virar um espelho. E tu atingiu o ângulo limite. E aí dá para calcular esse ângulo limite, né? Porque tudo é calculado na física. Aí tu pega os índices de refração, lembra que o seno, o máximo valor que pode ter é 1, e menor é 0. Então, para não ter que se perder, divide o menor índice de refração pelo maior. Tá? Então, o seno do ângulo limite é o menor dividido pelo maior índice de refração. Aí, sei lá, deu um meio, o ângulo é primo. Deu raiz de 3 sobre 2, o ângulo é 60. Deu raiz de 2 sobre 3, o ângulo é 45. Mas também é muito difícil cair isso, tá? A teoria, sim, pode cair. Mas a conta nunca vi, né? Ele nunca caiu. Ali, ó, N menor pelo N maior. Aí não tem perigo de errar. É aqui que eu falei da piscina. Vai chegar um ponto que tu tá conseguindo enxergar as coisas fora, né? Porque lembra que para tu enxergar uma coisa fora tem que vir luz daquela coisa, né? Tipo, eu ver o passarinho, tem que vir uma luz do passarinho até meus olhos. Então, quando ele vem, ó, só que o desvio aqui. Pum. Só que chega um ponto que já não acontece mais isso. E eu vou estar vendo o que está dentro da água, não vou estar vendo o que está fora da água. Vira um espelho. Massa, né? Isso que é incrível.
A miragem é isso também, tá? É a refração, a explicação. Então, sempre que ele perguntar essas coisas, a explicação é refração. Já caiu isso no Enem, tá? Todos os anos cai um pouquinho de refração. No passado, acho que foi das garrafas com água e cloro, era refração e explicação. Verdade. Então, aqui, ó, o cara vê, parece que a pista está molhada, assim, parece que está vendo água, mas na verdade está vendo o céu, está espelhando o céu. Porque quando o chão está muito quente, o que acontece? A densidade vai ficando menor quanto mais próximo do solo, porque quando dilata o ar, o volume fica maior, isso diminui a densidade. Tanto que ele fica com a densidade menor, que ele sobe, o ar quente sobe, o ar frio para baixo, criando as correntes de convecção, que a gente vai ver na semana que vem. Então, quanto mais próximo do chão, menor é o índice de refração. Então, a luz vem vindo assim, né? Por exemplo, a luz que vem do sol, ela vem vindo e vai afastando a normal, vai afastando a normal, afastando a normal, até que ela chega no ângulo limite e sofre a reflexão total. E aí tu tá vendo o sol olhando para o chão. Essas coisas que acontecem na estrada, assim, isso é a miragem. E também, parece que tem água no deserto, mas é tudo miragem. Pô, imagina no deserto. Eles olham o lago, eles estão vendo o céu, na verdade. Sim. Eles acham que é água. E é uma merda, porque conforme tu anda, o lago anda junto. Né? Verdade, Não chega. Bom, vamos ver. Os fenômenos miragem e posição aparente dos astros são consequências diretas da dispersão da luz, na grande distância que se encontram, da variação do índice de refração do ar com a sua densidade, da forma esférica da Terra, ou do fato da luz não se propagar em linha reta nos meios homogêneos e transparentes. E vocês marcariam. Ó, isso aqui acontece, tá? Lembra que um dos princípios da óptica geométrica, a gente viu semana passada, é o princípio da propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos da frente. Só que o ar não é homogêneo. Né? A densidade dele muda com a altura, muda com a temperatura, que a gente viu também, né? Aí ela passa as curvas, por causa da mudança de refração. A fibra ótica também usa a reflexão total da luz. Então, por isso que a informação viaja rápida, né? Da luz. Coisa mais rápida que pode andar. Tá, vamos para lá. Sempre obrigado. Bueno, Job Plan. Nome é chique, né? Mas é bem fácil. Parece que é uma coisa difícil, mas não é. Quando tu enxerga uma coisa que está no outro meio, como a gente falou da posição dos astros, nem sempre onde tu está vendo é onde o biquinho está. Né? Por exemplo, tu faz a experiência do lápis inclinadinho assim na piscina, até aquele negócio que limpa a piscina, parece que ele quebra, assim, né? Faz uma curva, porque quando a gente está no meio menos refringente, olhando uma coisa no meio mais refringente, a coisa parece ser mais rasa do que realmente está. Ó. Só vou fazer uma coisa que eu não lembro se eu botei para gravar ou não. Já voltaram. Né? Botei. É que eu tenho memória de peixe. Eu sou assim. Ó, aqui, por exemplo, tá? O passarinho quer ver o mergulhador. Para ver o mergulhador, tem que sair uma luz do mergulhador e chegar até o passarinho. Tá? Então, quando a luz sai do mergulhador e passa para o ar, como ele está no meio mais refringente, vai passar para o meio menos refringente, ele afasta da normal. Então, o passarinho é enganado, né? A luz, nosso cérebro do passarinho também, não entende esse desvio, ela acha que deve ser em linha reta, então ela enxerga o mergulhador mais em cima do que realmente está. Então, sempre que tu está no menos, olhando uma coisa no mais refringente, tu vai ver mais raso do que realmente está. Então, o índio, ele tem... Se fosse o mergulhador, ele enxergaria onde o pássaro. Já vou mergulhador olhando. Já vou passar. Ó, os índios que caçavam, não sei se ainda caçam com lança, eles tinham que saber disso. Tu tinha que mirar embaixo de onde tu está enxergando.
Aí diz que a lenda que a explicação na época deles é porque tu tinha que acertar a alma do peixe. Ah. Então, Ah. o peixe tá. Eles tinham que ir no chute. É a lei de ensaio, de não derramar a fazer. Foram os índios que criaram a Aqui, ó, quando é o cara que quer ver o passarinho, aí a luz aproxima da normal, então tu vai ver sempre mais distante do que realmente está. Então, quando tu tá no ar vendo na água, parece ser mais raso, mas está mais fundo. E quando tu tá no ar, na água vendo no ar, ele parece mais distante do que realmente está. E a fórmula é isso aqui. Gente, eu não achei uma imagem melhor. Esse vai vendo, não entendi o que é. Tá? Mas é aquela história que eu falei para vocês. Isso aqui é tipo regra de 3. Se tu botar o menor aqui e o maior embaixo, bota o menor aqui e o menor embaixo. Tipo assim, ó, índice de refração do observador. Bota aqui, tá? Índice de refração do objeto. Então, tu sabe que o N do ar, ele é menor que o N da água, né? Então, aqui tu vai botar menor distância pela maior distância. Sempre bota menor, maior, menor, maior. E não tem como ficar igual se tu inverter, né? É uma igualdade. Quando tu diz que uma fração é constante, está dizendo que essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro tem que aumentar também. Diferente daqui, quando um produto é constante, elas são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Tá? Eu penso assim da gente, é difícil de pensar numa fórmula para isso tudo. É uma proporção. Na real. Bom, vamos fazer um exercício aqui. Vou ler com vocês que a texto é grande. Um pescador em cima de um pequeno barco observa atento um peixe e estima que ele se encontra a 50 centímetros de profundidade da superfície das águas calmas da lagoa onde pesca. O que aquele pescador não sabia é que, devido ao fenômeno da refração da luz, nesse caso, ao passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, a luz sofre uma deflexão, ou, em outras palavras, um desvio em sua trajetória, e temos a impressão errada da profundidade dos objetos. Da mesma forma, quando olhamos uma piscina com água, estando do lado de fora, temos a sensação de que a piscina é mais rasa. Seu Felipe, né? Às vezes tu acha que está bem. O mesmo fenômeno ocorre quando mergulhamos num lápis d'água e temos a impressão de que o lápis quebra a superfície da água. Levando-se em consideração o fenômeno da refração da luz ao passar de um meio para outro, e a partir da estimativa do pescador, calcula a profundidade real que se encontra o peixe a partir da superfície da lagoa. Bueno, aí tu vai botar, né? A distância da imagem que ele estava vendo é 50 centímetros, divididos pela distância do objeto. Os índices de refração aqui, ele não deu, mas daria, né? Se fosse uma prova de vestibular. O ar e a água. Então, não esqueçam. Tu sabe que o objeto, no caso, está mais fundo do que realmente ele está vendo. Então, tu sabe que o DO é maior que isso aqui. Então, você faz o menor e o maior embaixo, que também é de refração. A distância é 65 centímetros. Tranquilo? Uhum. Um índio quer atingir um peixe que está a uma profundidade H da superfície de um lago, utilizando-se de uma lança. Como o índio está fora d'água, ele deve atirar a lança em direção ao peixe que está acima da imagem que ele vê, abaixo da imagem que ele vê, na imagem que ele vê, ou não há elementos para construir? Eu acho que não há elementos. Está abaixo, né? Bem de Brasil. Um mergulhador que se acha a 2 metros de profundidade da água, cujo índice de refração é 4/3, olha um pássaro que está voando a 12 metros de altura. Para esse mergulhador, qual a altura aparente do pássaro? E aí? Vai ser mais ou menos. Mas Não, cima, vai ser mais assim. tipo, sai da água e tira. Isso, tu vai ver Sim. que sempre mais longe do que está. E, E aí, quando ao vai- contrário, é mais rápido. Ah, tá. Ó. Aí tu vai montar aquele nosso esquema, né? Vai botar aqui, ó. 12 metros divididos por I. Aí tu tem que lembrar assim, eu vou ver ele mais longe do que ele está. Então, esse número é maior do que esse. Então, aqui tu também faz o menor aqui e maior embaixo, para não errar. Não tem que somar com aqueles dois ali, né? Esse ar. Não, a profundidade dele não importa. Ah, tá. Bom, aí Que é faz assim. porque, tipo, a altura do chão, no caso. Eles não pegam razão, né? É tudo lá. Pois É,
O que importa é a distância da imagem do Sim, objeto eu que ia, está eu ia ficar pensando nisso, mas, tipo, deu tem que usar. Obrigado. Obrigada. Isso aqui é bem rapidinho. Eu vou fazendo as aulas, quando eu faço uma aula, que era só um pedaço que eu queria mostrar, depois eu não junto com a outra, depois tem que juntar. Dá muito trabalho. Bom, isso aqui também já caiu algumas vezes, quando a luz encontra um prisma, né, vai ter a dispersão da luz, e aí não esqueça, o vermelho é a menor frequência, que vai sofrer menor desvio. O violeta é a maior frequência, que vai sofrer o maior desvio. Então fica sempre o vermelho em cima e o violeta embaixo. Deus não descobre. Cuidado com isso, que isso já foi perguntado algumas vezes. Periscópio nunca caiu no Enem, eu acho, mas é aparelho feito com espelho. Eu acho que já caiu alguma coisa. Eu me lembro de fazer uma questão dessa, mas eu não me lembro se era bem. Eu acho que caiu. Não sei, não me lembro. Tá? A dispersão da luz é isso. Então, dá para fazer com dois primas. De pegar a luz branca e espalhar, e depois com outro prisma juntar aqui. Bem legal fazer isso quando tem esse experimento. Quem descobriu isso foi o Newton, tá? Na época do Newton, achavam que o preto era a presença de todas as cores. E aí ele provou que o experimento que não, que é a luz branca que tem todas as cores. É, fazia sentido. Tu não tem É, fazer todas porque as com cores, tinta, tipo, tinta tu vai chegando no preto. E aí ele criou o disco de Newton, não sei se você já viu, está assim aqui. É tipo um, sei lá, daquilo que gira aqui. Um Beyblade, Um peão. é um peão, com todas as cores, e quando gira tu enxerga ele branco. O arco-íris, gente, o arco-íris ele é assim, né? Então, acontece porque, olha só, acontece a dispersão da luz dentro da gota da chuva. É uma viagem, né? E o pote de ouro? Não existe, infelizmente. Então, isso é outra miragem. Voltou atrás. É outra miragem que a gente vê, né? Outra miragem que nós vemos por causa disso. Dispersão da luz dentro da gota. Isso já sabe responder. É possível produzir o arco-íris sem a chuva? Tem que ter sol, uma mangueira, e várias gotinhas de chuva, né? Lógico, de água. Não pode ser um jato só, tem que ser uma poeira de água. Um jato de água. Uma poeira de água. Acho que é só isso, né? Tá tranquilo. Não tenho obrigado. Esse acho que eu não botei, foi tão curto esse. Se eu fui mal educado. Vamos para as lentes. Olha os luzes, hein? Ah. Não cabe numa foto só, ele não bota. 2000 anos depois. Ai. Não, é agachado, não é? É que tem internet ou é computador? Eu acho que é o computador. Vamos botar aí, carregou. Então, se vocês já sabem espelhos, que a gente viu semana passada, vocês já sabem resolver exercícios de lentes. Tá? Eu resolvo exercício de lentes pensando em espelho. Eu risco a lente e escrevo o espelho. E aí eu penso tudo com o espelho e dá certo. Tá? Então eu vou dar essa dica para vocês, só que lógico, a gente tem que ver que tem algumas diferenças, né? Não é tudo exatamente igual. Tem algumas coisas que a gente tem que saber. Bom, mas as lentes estão presentes aí no nosso dia a dia, nos óculos, nos telescópios, nos microscópios. Tudo é feito com lente, né, gente? Agora mesmo eu estou de lente. Alguém mais daqui? Não? Usa lente. Usa lente. Não enxergo nada assim. É sério? Gente, então nós temos
as lentes convergentes e divergentes. Assim como lá a gente tinha espelho côncavo e convexo. Lembra o que o espelho côncavo fazia? Todo raio que chegava paralelo ao eixo principal, batia no espelho e concentrava num único ponto que a gente chamava de foco. A lente convergente faz a mesma coisa, só que ao invés de bater e voltar, todo raio que chega paralelo ao eixo principal, bate na lente, passa da lente e se concentra em um único ponto, que é o foco. Elas são mais grossas no meio e mais finas nas pontas dessas lentes. Então, tu tem a lupa, por exemplo, né? Tu consegue botar fogo no pedaço de madeira, que ela concentra os raios Na formiga, né? na formiga. Dá para escrever o nome num palito de colher, num pedaço de madeira. Né? Essas aqui, por exemplo, todas que têm o meio mais largo, é biconvexa, plano convexa, convexo côncava. Ó, sempre que está barrigudinho é convexo, tá? Quando está para dentro é côncavo. E quando está reto é plano. Ó, plano côncavo, bicôncavo. Essa daqui é convergente, essa é convergente, essa é convergente. Essa aqui não dá para saber. Essa daqui não é mais convergente, essas aqui são divergentes. Elas fazem o oposto. É o espelho convexo, os raios chegavam e ele espalhava os raios de luz. A lente divergente faz a mesma coisa que o espelho convexo. Ele espalha, ele faz a luz ficar toda espalhada. Então, esse é o símbolo de lente convergente, para lembrar que as bordas são mais finas que o meio. E esse é o símbolo da lente divergente, para lembrar que as bordas são mais grossas. Ele espalha por causa que a imagem se formou antes, né? Com Deus vai ter tanto. Ó, essas são as convergentes. Essas são divergentes. Essa daqui eu não tinha visto que lá era mais grossa na ponta. Sim. Não parece muito. Bom, eixo principal igual ao espelho, tá? Só que agora a gente vai ter dois focos. Um de cada lado, né? Porque a luz agora ela passa de um lado para o outro. Opa, volta. O que a gente chamava de vértice, que era o encontro do eixo principal com o espelho, a gente vai chamar de centro óptico. E que a gente chamava de centro de curvatura, que era o centro da esfera que deu origem ao espelho, a gente vai chamar de anteprincipal. Mas segue sendo o raio da lente, a distância entre a anteprincipal ao centro óptico, que antes era do centro de curvatura ao vértice, e o foco segue sendo a metade da distância do Não anteprincipal. sei se já viu sobre as lentes, aquele negócio, a lente tal é virtual, a imagem sempre vai ser virtual. Isso, a gente viu nos espelhos, agora vai ver na lente. Não, não. Ele deu? Na semana passada a gente viu isso aí. Espelhos diferentes. Já botou no grupo? Não. Já. Não gravou não, passada. Depois você dá um resumo disso. Sempre. Baixei e postar para nós. Mandar para nós. Os slides. Aquele monte de lá. Eu só quero que vão ver aquele resumo da Ou eu posso botar eu tenho de virtual. Tem até a musiquinha. Não me vem com música. Não me vem com música. Bom, Vem com resumo. os raios particulares. Lembra que a luz pode vir de qualquer jeito, né? Mas tem alguns raios que a gente conhece o que eles fazem quando batem na lente, assim como a gente viu lá nos espelhos, vamos ver aqui também. Então, todo raio de luz que vem, tá? Então, como eu falei, tem foco dos dois lados, que a luz pode vir daqui ou pode vir de lá, né? E lente de curvatura, lente principal, dos dois lados. Todo raio que passa pelo foco sai paralelo ao eixo principal. Lá no espelho era a mesma coisa. Se passasse pelo foco, saía paralelo. No divergente, aí é assim, né? Todo o raio que passaria no foco sai paralelo. Mesma coisa que lá no espelho convexo. Isso é tudo igual. Então aqui vou lembrar já os espelhos. Todo o raio que vem paralelo passa pelo foco. Então, se ele passa pelo foco, ele sai paralelo. E se ele vem paralelo, ele passa pelo foco. E aqui também, se ele vier paralelo, ele refrata na reta que passaria pelo foco. Passa virtualmente pelo foco, vamos dizer assim. Então, por isso que aqui eu consigo concentrar todos os raios num único ponto e lá eu espalho todos os raios. E concentrar eles. Aqui converge e diverge. Por isso que é convergente e divergente.
Sempre que um raio de luz bater no centro óptico, ele passa reto, ele não sofre desvio nenhum. Nas duas. Então, vamos ver as imagens. Quando a gente está atrás da lente principal, lá no espelho, era atrás da anticurvatura, a imagem, como é que ela se forma? Ó? Ela, lembra? Como é que é? Vou botar aqui nosso esqueminha. Rimerida rima imprópria vidima. 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 Rimerida rima. Eu gosto de pagar. Rimerida rima imprópria vidima. Rimerida rima imprópria vidima. Rimerida imprópria vidima. Tinha alguma banda assim de. Não, eu tocava na noite, né? Eu tenho mais de 10 anos, né? Né? Eu era o cavaco e a voz da banda. Era o principal da banda, se eu saí pra falar. Era Neck Band. Não. Só não era Neck Band. Não, troca. Sério? Tocava na noite. Ó, atrás do centro de curvatura, que para nós é atrás da lente principal, lembrando, tá? A lente convergente é tudo do espelho côncavo. Então, ela tem 5 imagens diferentes. Aqui ela é real, invertida e menor. Real, invertida e menor. É o que a câmera faz, é a lente que ela usa para formar a imagem no filme e que o nosso olho também forma a imagem na retina. É assim que funciona. Se a gente estiver em cima da lente principal, ou do centro de curvatura, é real, invertido e igual. Então, vai ser do mesmo tamanho que o objeto. Ali a máquina de Xerox faz isso. Entre a lente principal e o foco, que é aqui entre centro de curvatura e foco, é real, invertido e maior. Aqui tu amplia. Projetor. Tá. Eu não sabia que tem isso. Rime e rima imprópria e dima. Quando está em cima do foco, ó, aí não tem imagem nenhuma formada, as retas são paralelas. Lembra que a matemática diz que retas paralelas se encontram no infinito, então ele pode dizer que a imagem é imprópria ou que a imagem se forma no infinito. E a lente divergente só tem uma imagem. Desculpa, que ainda estou na convergente. Entre o foco e o centro óptico, é virtual direito e maior. Tu viu que agora ficou diferente, né? Quando é real, ela fica do outro lado. E quando é virtual, ela fica aqui. O que é meio óbvio, né? Porque quando está do outro lado da lente, a coisa realmente existe. Quando se forma uma coisa na frente da lente, não existe. É virtual, é uma ilusão de óptica. Tá? Então, por isso que na hora de fazer a conta, eu gosto de pensar nos espelhos. Porque a gente já fez uma regrinha de sinal na semana passada, para a gente seguir usando a mesma regrinha de sinal e não errar. A lupa faz isso. Então, quando tu quer enxergar alguma coisa na lupa, tu tem que posicionar entre o foco da lupa e a lente, para que ela não fique de cabeça para baixo. Né? Lembra que toda imagem real é invertida. Somente imagens virtuais ficam direitas. Mas se for direita, é porque é virtual. Então, com base nos seus conhecimentos, identifique objetos que utilizam lente convergente. Máquina fotográfica utiliza? Não. Sim, tem que ter uma imagem real lá dentro para formar a imagem. O olho humano? Também, né? Sim. Os projetores? Também. E as máquinas todas estão corretas. Sim, parecendo dele. Imagens das lentes divergentes. Então, só tem uma imagem, que nem o espelho convexo, que era virtual, direito e menor. Pequenininho. Quem tem miopia usa essas lentes. O olho humano, bom, eu não falei do olho humano. Equação de Gauss, vamos lembrar? Quais são? Tem duas, na real, né? Uma fimose é igual a um pinto mais uma pelezinha. Aí eu tiro a pelezinha e fica com pinto. Se tu inverter, ele vai acabar mesmo. Tirar o pinto e ficar com a pelezinha. Vai, né? Aí não tem como inverter, né? Tira a pelezinha e fica com pinto. Bom, aí a gente viu as regras de sinal.
Tá? E por isso que eu peço para vocês, quando for resolver exercício de lente, risca a lente, escreve espelho. Então, se for lente convergente, espelho côncavo. Lente divergente, espelho convexo. Porque lembra, o foco, ele é positivo quando está na frente do espelho. Então, no espelho côncavo, a distância focal é positiva. E é negativo quando está dentro do espelho. O espelho convexo, né, aqui à frente, ele está dentro e fica negativo. O P é sempre positivo porque o objeto vai estar sempre na frente do espelho. O P' é positivo quando a imagem é real, que está na frente do espelho, e negativo quando ela é virtual, que está atrás do espelho. O A e o I são positivos quando a imagem é direita, ou seja, virtual, e negativos quando elas estão invertidas, seja real. Se tu errar sinal, gente, erra tudo. Né? Mercado, Vamos fazer aqui um teste, ver se vocês conseguem. Um objeto real é disposto perpendicularmente ao eixo principal de uma lente convergente, distância focal 30 centímetros. A imagem obtida é direita e 2 vezes maior que o objeto. Nessas condições, a distância entre o objeto e a imagem em centímetros varia. Tempo. Eu chutaria 45. Trabalhando 1 milhão. Eu ia no 45. Ele fala que ele não perde nem o P nem o PI. Né? A distância entre o objeto e a imagem. Posso fazer? Então, a distância focal é 30 centímetros. E a imagem é 2 vezes maior e é direita. Então, onde é que está o objeto? É virtual, direito e maior, né? O objeto é entre o foco e o vértice. E aí na lente, tu sabe que a imagem fica do mesmo lado, né? É virtual, fica do mesmo lado. Opa, volta. Aí, seria assim, por exemplo. Aqui está o objeto e aqui está a imagem. Então, essa é a distância que ele quer. X. Então, o que a gente faz? A gente vai para o fórmula do aumento linear transversal, que o A é 2, né? Porque ele falou que aumenta 2 vezes à direita. Então, A é 2 positivo. Se fosse invertido, seria 2 negativos. Isso é igual a menos P' sobre P. Aí chega a relação que P' é igual a menos 2P. Aí vai para a fórmula da fimose, bota lá, acha o P. Tendo P, tu já tem o P'. E aí tu vê a diferença entre os dois. Tranquilo? Certinho, né? Muito. Mas nunca caiu leite no Enem.
E na católica? Aí cai, garoto. Então, 20. Esse acho que não. Acho que nós vamos ver agora o zóio. O zóio. Acho que a gente até vai poder depois fazer uns exercícios, né? A lista que eu dei semana passada, vocês têm aí? Que ela era dessa matéria aqui também. A gente faz os exercícios. Bom, ótica da visão. Então, o nosso olho, ele é mais ou menos assim. A gente tem a córnea, que é a proteção que a gente tem no olho. E a gente tem que ter muito cuidado com ela, né? Os oftalmologistas dizem para a gente não coçar nos olhos, porque a gente pode entortar a córnea. Eu passo. Ele é muito, muito delicado. Uma coisa muito, muito, muito. Veja uma pessoa ficar de perfil para te encontrar a luz assim, faz uma coisa muito delicada. Dentro do nosso olho, a gente tem uma lente, né, que vem com a gente já de fábrica, uma lente convergente, que é chamada de cristalino. A gente tem a pupila, né, que controla a entrada de luz no nosso olho, e tem a retina, que seria a tela onde a imagem é formada, que manda as imagens, os sensores da imagem para o cérebro interpreta. Então, a imagem era mais ou menos formada assim, a pessoa na tua frente, é como se fosse uma câmera escura, né? A luz passa e se forma a imagem na retina, exatamente igual a câmera fotográfica. A câmera fotográfica imita o olho humano, a gente aos pouquinhos vai copiando o que o olho humano passa. Lembra que na câmera escura, o buraco tinha que ser bem pequenininho, isso formava uma imagem muito escura, né? Para tu melhorar a qualidade da imagem, tem que deixar entrar mais luz. E para deixar entrar mais luz, precisa de uma lente. E a lente tem que ser convergente para pegar esse monte de luz que está entrando e concentrar ela num ponto só. Vou fazer uma coisa bem idiota. Se eu tirar essa lente para enxergar tudo ao contrário. Não, fica tudo borrado. Se tirar a lente, fica tudo borrado. Não enxerga nada direito. Inverte. É que eu queria saber. Inverte porque os raios se cruzam, né? Que nem na câmera escura. A luz que está na cabeça da pessoa, ela só para entrar dentro da câmera ou dentro do olho, ela só pode fazer esse caminho. Se ela bater aqui, ela não entra. Né? Só pode fazer esse caminho. Como a luz anda em linha reta, ela vai se formar lá embaixo. E a do pé vai se formar lá em cima. Isso prova que a luz se propaga em linha reta. Pois é, será que eu não faço isso? Que a gente já vê, né? Só que o nosso cérebro. Nossa, ou aqui é o chão. Pois é. Então, Nível interterra. É referencial. sim. Pode usar a equação de Gauss, tá? Porque é uma lente convergente normal. Pode fazer a conta normalmente. Miopia, quem é que tem? Tá? A miopia, gente. Tem miopia? A pessoa vê bem de Eu acho perto que eu tenho e mal de longe. É a pessoa que faz assim para ler, ó. Aí fica me cuidando, né? Pô, não enxerga, não. A pessoa começa a ter uma coisa assim e aí Eu acho parece que que vai tem enxergar. coisa de miopia, porque Tu não fica aproximando assim. às vezes. Eu fico. E às vezes, tipo assim, que aqui tá pertinho, né? Mas lá no treino mesmo, que é mais longe, tipo, às vezes eu nem percebo, mas eu já tô assim, debruçada em cima da mesa, assim, tentando enxergar. Longe fica assim e perto do bebê. Entendeu? Quem tem um olho com miopia, ele tem um olho mais alongado do que o normal. Então, a imagem, ao invés de formar na retina, se forma na frente da retina. Tá? Então, qual lente vai ter que usar? Será que é divergente? Tem uma piada para decorar, né? Por isso que eu não faço zoológico. Por que a pessoa com miopia não vai no zoológico? Ela usa lente divergente. Aí tu já lembra dessa, vai saber das outras já. Então, tu vai ter que usar uma lente divergente. Por quê? Porque como a imagem está se formando antes da retina, isso dá uma espalhadinha mais nos raios antes de entrar no teu olho, que a imagem se forma mais atrás. A gente usa lente divergente para fazer isso aí. A hipermetropia é o contrário da miopia. Aí tu não vai ver bem de perto, vai ver bem de longe. Aí a pessoa faz assim para ver. Né? Estica o braço. É a pessoa que tem mais dificuldade de aceitar que precisa de óculos, porque ela só vai usar óculos para ler, ver televisão, porque geralmente a pessoa diz, não sei se eu estou enxergando direito. A primeira coisa que as pessoas falam, vem aqui. Mostra a coisa de olho. Quantos dedos tem aqui? Aí eu tenho hipermetropia bebê. Aí a imagem ele é mais curto que o normal, a imagem se forma atrás da retina.
Então, tu tem que fazer os raios começar a se concentrar antes de ele entrar no teu olho, para a imagem se formar antes. Aí tu vai usar a lente convergente. Então, miopia, se lembrar da miopia, da piada que é divergente, na análise zoológica, já sabe que hipermetropia é convergente. E a presbiopia, ou vista cansada, gente, a gente tem partes do nosso corpo que, quando somos jovens, são rígidas, que com o tempo vão ficando menos rígidas. E temos outras partes do corpo que eram flexíveis e vão ficando rígidas com o passar do tempo. O cristalino é uma coisa dessa. Porque pensa bem, né? Tu vê objetos de várias distâncias diferentes, não vê? Minha vista já é cansada desde nascença. O pelinha, que é a distância da lente até a imagem, vai ser sempre a mesma. O olho não fica assim, né? Mudando de distância. A retina é a tela e a lente do cristalino está ali, o pelinho é sempre o mesmo. Então, para eu conseguir enxergar objetos que estão a distâncias diferentes, se essa equação é válida, a distância focal vai ter que estar sendo alterada, senão não tem como enxergar direito. O cristalino fica ali, ó, trabalhando, né, fazendo o aumento ou a diminuição da distância focal para a gente conseguir ver com nitidez objetos tão longe e objetos tão perto. Ele força mais quando a gente vê perto as coisas, né? Por isso, quando tu estuda há muito tempo, tu sai assim, tu enxerga longe e dá um descanso nos olhos, né? Quando tu estuda muito. Porque ele ficou ali, trabalhando, forçando para tu conseguir ler. Quando tu enxerga longe, ele dá uma relaxada, assim. E com o tempo vai ficando duro o nosso cristalino. Ele não consegue fazer mais como ele fazia antigamente, como no tempo de outrora. Pois é, e dizem que o certo é há tanto tempo de estudo, tu parar e olhar para um lugar longe por tantos segundos, assim. Ou por um minuto, e ficar olhando para um lugar longe para depois voltar a estudar. Senão... Vai descansar o pensamento. E aí, gente, tu passa a ter o mesmo problema de quem tem hipermetropia. Vê bem de longe, mas tu não vê bem de perto. Então, faz a lente, que a hipermetropia usa, convergente. Tá? Então, a pessoa, conforme vai chegando lá nos seus 40 anos, ela começa a fazer sentido. Você de meia idade. E quem tem miopia, como isso é o contrário da miopia, diminui o grau da miopia. Às vezes pode ter paralisar. Astigmatismo, tu não vê bem de nada. Eu tenho também astigmatismo. É quando a tua córnea está torta ou quando o teu cristalino está torto. Por isso que a gente não pode ficar coçando o olho. Então a luz que deveria passar assim bonitinha, ela vai passar e sai toda cagada. Aí tu usa lentes cilíndricas para corrigir. A gente não estuda lentes cilíndricas, mas tem que saber, tá? Então miopia, divergente. Hipermetropia e vista cansada, presbiopia, convergente. E o astigmatismo cilíndrico. Vamos ver aí a listinha. Deixa eu abrir aqui a listinha. E isso aqui. Tá no grupo. Está no grupo. Ótimo. Sabe que deu hoje, né? Não, semana passada. Porque eu fiz uma lista para toda a ótica. Agora eu vou fazer uma para toda a tela e aí provavelmente semana que vem. Não viu? Não viu? Não vai comer cara? Vai. Ali, ó, temos a questão número 1 do Enem 2022. Veja se vocês conseguem acertar. Me digam qual a resposta. Super do Enem. Isso, é do Enem Redação, né? do ano passado. Letra? E Letra E, né? Tranquilo? Acho que a 2 a gente fez semana passada. Sim. qual que é a do... A 2 é letra E também. A 3 tem que ir para você olhar.
Letra? Empate junto? A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, como o Mokin, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos Mokin sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Então, vai diminuir os raios que entram e quase todos eles vão entrar paralelos ao eixo principal. E aí, sabe que isso vai diminuir os desvios, porque o raio incidente, ele vem em cima da normal, e não sofre desvio. Mais próximo ali do meio da lente, menos desvio vai ter. Então, vai ser a diminuição da intensidade luminosa incidente na rede. Sim, vai diminuir a intensidade luminosa, mas não é essa a explicação que eles estão pedindo para ti, né? Eles querem essa acuidade visual para fazer eles enxergar melhor do que a gente na água. A difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila, não, eles não sofrem difração na pupila. Lembra que a difração, tu tem que ter um obstáculo da mesma ordem de grandeza que a onda, e a pupila não é tão pequena assim. A diminuição da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização, não tem polarização nenhuma, do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Aí sim. Por que eu tô olhando nessa do peixe? Dos peixes Depois que eu- luminosos. Sim, depois criou o peixe, que é... Quatro. Gente. Acho que a gente fez a quatro. A gente fez. Sim. Ah, sim, perguntou. A cinco eu também. A 6 também. A seis também. 7. Muito bom. E aí? Ah, tranquilo todos? Porque, lembra que menos desvia é o vermelho e o que mais desvia é o violeta. Então, ali dá para ver que o vermelho foi embaixo, né? E o violeta em cima, o azul em cima. E ele quer de baixo para cima, né? Vermelho e a de azul. Ah, de amor.
A gente já fez na 8? Não, 8. E aí? É o formato da lente, né? É convexo. É 8. É, a regra fica plano, convexa. Né? Uhum. Barriguinha aqui, plano. Plano, convexa, sede Cristo. 9. Falou. Vocês viram o videozinho da Inés? Que era na lente? Eu não sei disso. Não. Ah, não vai dar pra ver. Botou no disso. Isso. É aquela elástica vai para baixo e não está ali, fica parado para ver. E aí? É a letra A antes. Entrar? A 10. Como parecer com a 10 cadeirinhas, assim, ó. Com os cores. Eu vou caótica, não é? Qual? Ah, Não, também não. agora tu deu. 11. Então, deixa eu. Ótimo.
Veio? É mais difícil, né? Chamar, vai ter. O que marcaria? Eu iria na letra D ou A. Ó, tem no primeiro 3 aumentado, no segundo 3 aumentado, no terceiro 3 diminuído. Então, Aí na resposta já tá, vamos fazer tudo isso. Contra. Ó, o que ele diz? Então, observando claramente a distante e de baixa luminosidade. Ele quer ter uma imagem melhor, né? Então, D. D está na expressão do M, que é a magnitude limite, indica o menor brilho que o telescópio pode captar. Então, eu tenho que fazer que esse valor seja grande, né? Para ele poder captar a luz bem fraquinha. Então, o valor de D tem que ser aumentado, tá? Para aumentar a luminosidade. E os focos, ele disse lá no início que ó, o aumento, lá ele fala quantas vezes mais próximos de nós percebemos o objeto. É calculado com a razão entre F1 por F2. Então, eu tenho que deixar esse valor maior para ele parecer mais próximo. Então, aumenta o F1 e diminui o F2. Aumenta o numerador, diminui o denominador. Aí vai conseguir. Aí eu mando. Não precisava fazer conta, eu achei que ter. 12 já fizemos. 13. Foi que não cai muito, porque eu já estou lá em 2015. Geralmente eu não vou estar atrás. Assim. Essa Fata Morgana é o oposto da miragem, tá? Ao invés do chão estar quente, o chão está frio. Né? Ao invés de enxergar uma coisa no chão, tu enxerga a coisa em cima. Ao invés de enxergar o céu no chão, tu enxerga o chão do céu. No céu. E aí, por isso que ele não viu o iceberg. Entendi. Parecia que estava tudo calmo, não tinha nada. Isso é? refração. 14? 14 é muito fácil. E aí? Retina. 15. 15 é mais chatinho.
comentamos hoje. É, B, né? Botar uma lente divergente para o raio começar a espalhar antes de chegar na cristalina. E aí mais só não mais atrás. 16. Vou espelhar essa imagem para não poder fazer. Não dá. Aí vai nos 3 pontinhos. E aí, acharam alguma coisa? Vamos Não. bichar porque tem como. Eu estaria, só porque tem conta. Não. Tudo que vocês sabem. A fotografia feita sobre luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com reflexos da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na função de Brownstorm, como indica a figura. Nessa situação, o feixe de luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletido, fenômeno conhecido como Lady Brownstorm. Nesse caso, o ângulo de incidência θp, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração θr estão em conformidade com a lei de Snell. Está algum dado ali? Considere que um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1 incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração de 30 graus. Nessa condição, qual deve ser o índice de refração do outro meio, para que seja polarizado? Tá, então aqui é 30 graus. Ele disse que aqui tem 90 graus. Então já são 30 mais 90, 120. Para 180 falta? Tá, tem 60 graus, tem 60 graus também. Então, pela lei de Snell, eu sei que N é A, né? Que ele disse que o índice de refração é 1, desse lá, vezes o seno de 60 é igual ao N da lâmina, vezes o seno de 30. Aqui é 1. O
o seno de 60 ele quer que use raiz de 3 sobre 2. O n da lambda ele quer descobrir. E o seno de 30 é no meio. Então vai dar raiz de 3. Letra A, de amor. Podemos se assustar. Porque tem conta. Ué. Ué. Posso apagar? Pode. Acho que vai, pode. Não, bem. Dezoito. Ah, essa é fácil. O que marcaria? Porque não tinha também. Deixando. Não, é 18. É 18, não é 17. Não, é 17. Não. Tá, mas a gente fez a Tá. 16, né? Aquele 17 a gente renova. Fez nova. Tá. Deixa eu ver. Magenta. Não adianta. Dá pra fazer 19 e 20 também. Ô, Laís, já tirou o café da tomada, por favor, senão eu vou me esquecer. Não. Aproveita aqui. Pode ter uma. 19? É 18, entendeu? Entendi. As lentes fotográficas escurecem quando expostas à luz solar por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em 3 principais aspectos: o quanto escurece a lente, o tempo de escurecimento que exposta à luz solar e o tempo de esmaecimento do ambiente sem corte solar. A transmissão indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Durante um teste de controle para desenvolvimento de novas lentes fotográficas, foram analisadas 5 amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. Considerando os 3 aspectos, qual é a melhor para as lentes para se utilizar em óculos? Escurecimento. É bom que o tempo de escurecimento seja pequeno, né? Uhum. Tempo de esmaecimento. O que é o esmaecimento? Deixa eu ver, tem que esquecer. Tempo de esmaecimento quando exposta à luz solar. Ele tem que ser baixo, né? Isso aqui acho que é aquelas lentes que mudam de cor, né? Ah, sim, é. Então, para escurecer tem que ser rápido e para clarear também tem que ser rápido. Várias viagens. Isso aqui ainda está mais antigo, né? Nem era diferente. Transmitância média da lente quando exposta à luz solar. O que seria transmissão?
A razão entre a quantidade de luz que atravessa e a quantidade de luz que incide. Tá. Aí, aqui atravessa, e aqui incide. Então tem que ser Tem que ser a baixa. mais baixa. Para proteger o olho, né? Tem que ser todas a mais baixa, então. Toda mais baixa. Tá, é que não tem todas a mais baixa, seria a 13, então. Sim. Tipo, que É, é. as que dá para tu botar mais baixa aí é 3. É. Não tem como tu botar 20 no meio ali, porque é 40 não. É 3. Sim. Bom. Nada a ver. Nada a ver. É por isso que eu não gosto muito do Enem. Tem questões como essa que fazem eu não gostar do Enem. Eu nunca. Eu acho que a prova que eu acho mais sem noção do Tem Enem umas é questões natureza. mal elaboradas. É natureza, porque às vezes eles topam umas coisas assim. Ó. O Enem que não é para ser conteudista. Porque Agora é muito. até matemática, ele tem mais um pouco de raciocínio lógico, não só coisa assim. Aí chega a naturezas, eles largam umas coisas assim, aleatórias. Agora ela tá mega conteudista. 2022 é mega. 2022, muito bom ano passado. Mas é porque eu não estava estudando para mim também. Mas estava muito difícil. Eu vejo gente, tipo assim, ó, eu conheço uma guria que acertou 24 passou por causa dele. Porque 24 passou em natureza, passou muito. E a última? 4? Olha, 5. Na escola pública. Mas passou, tipo, ela ficou. Acho que eu vou começar até. 760, alguma coisa, acertando 24. É algo que uma nota para acertar 24. É que o TR dela não ficou muito baixo. Vocês dizem um pouco. Deve ser. Ela deve ter nas outras. Ela fez, tipo, 39 na cadeira. Matemática. 36. Matemática, ela fez, tipo, 35. É a minha foto, não foi inteira. Foi ela que por começo. Em segundo, mas por começo. Muito louco, né? Tipo, se eu tentasse um pouco mais, eu não gostava de entrar atrás da bola. Não sei se eu não sei como foi na linguagem deles. Agora não faz pessoal. Tipo, se você falasse um pouco mais não, ela não foi bem na redação hoje. Não foi bem. Não foi tanto, 880. Sim, eu achei a média muito boa para essas notas. Então, para essa quantidade de tempo. Imagina, 24 em natureza. Você tá, tipo, tirar 880 da redação de sabonete. Gente, vamos começar a termo, então. É raro. Aí semana que vem a gente termina a termo. Vamos pelo menos até 15 para a termo. E aí já trago a listinha e a gente faz exercício. Aí vai dar até tempo de fazer exercício. A gente vendo pelo menos a termometria hoje. Já mata uma parte. Gente, vocês sabem a diferença de temperatura e calor? Vocês sabem o que é temperatura? Uma é a grau de agitação molecular. Isso, a temperatura média, o grau de agitação molecular. E o calor, o que é? É a passagem. Isso aí, a passagem de energia de corpo. Então, a gente fala no dia a dia, né? Também, como eu já comentei, acho que vocês, a gente não vai levar o pé da letra física no dia a dia, então a gente não vai ter amigos. Mas dizer que está calor num dia quente, não é que esteja errado, mas vai ter que dizer no frio também. Fala, está calor hoje, hein? Porque tanto no dia muito quente como no dia muito frio, tu está tendo muita troca de calor. Um está recebendo, outro está perdendo. Tá? Então, certo é dizer que está quente e está frio. Então, cuidado, não pega ratão de prova. Tá? O que a gente troca? Qual é a energia que a gente troca? A gente troca energia térmica, que é a energia relacionada à agitação molecular. Quando tem temperatura, tu tem a agitação das moléculas. Então, se elas estão agitadas, ela tem energia cinética. Se tu somar a energia cinética de todas as moléculas, vai ter a energia que aquele corpo tem devido à temperatura, a energia térmica ou energia interna. E aí, quando tu coloca dois corpos com temperaturas diferentes, eles vão trocar a energia térmica
Um mais quente vai doar energia térmica para o mais frio, que a gente chama essa transferência de calor. É que nem Pix, tá? Tu fez um Pix. O calor é o Pix. Quando tu faz o Pix, tu tira dinheiro da tua conta e bota dinheiro na outra conta. Mas o Pix não é dinheiro. O Pix é só o nome que está, o que foi transferido. Calor também não é energia, é só o valor de energia que foi transferido de um corpo para o outro. Bom, uma curiosidade, a cor dá uma noção de temperatura, tá? Lembra que o vermelho é menor frequência, tá? Menor temperatura. Conforme tu vai chegando próximo ao violeta, ali, tu vai chegando a temperaturas cada vez maiores. Então, a gente sabe mais ou menos a temperatura das estrelas pela cor que elas emitem. Bom, então tá aqui, ó. Um corpo, ele tem temperatura, então as moléculas se agitam dentro deles. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Você sabe que a gente tem 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. A diferença está na ligação entre as moléculas. Quando a ligação delas é muito forte, a gente tem uma forma definida, elas até se agitam, mas elas não saem das posições de equilíbrio. A gente está no sólido. Quando tu passa para o estado líquido, tu quebra um pouco, né? Imagina que tem molinhas ligando as moléculas. Tu quebra essas molinhas e as moléculas ficam mais livres, mas ainda assim juntas. Aí tu perde a tua forma definida. E aí, se tu liberar elas totalmente, tu tem o gás, tá? Aí elas vão embora, ao infinitamente. Bueno, então, calor é a energia transferida de um corpo para o outro, sempre tem diferença de temperatura. Então, tu bota o sorvete na casquinha, na taça, e ele vai derretendo. Temperatura média, grau de agitação das moléculas de um corpo. A gente só mede temperatura com termômetros, tá, gente? Não dá para medir temperatura com sensação térmica. Porque a sensação térmica nos engana. A gente pode ser enganado porque ele compara a temperatura que a tua mão dá com a temperatura da coisa que tu está encostando. Então, você pega uma mão, bota numa bacia de água quente e a outra mão numa bacia de água fria. E aí depois tu coloca as duas mãos de água a temperatura ambiente, a mão que estava na bacia quente vai sentir essa água fria, a mão que estava na bacia fria vai sentir essa água quente. Vai ter duas situações para a mesma coisa. Então, a gente mede a temperatura indiretamente, a partir da dilatação de mercúrio, né? Geralmente, a física do ensino médio é velha, né? Então, esse é o termômetro que costuma cair. Então, aqui tem um reservatório de mercúrio, tu bota ali na subaqueira, tá? Não, vou botar no lugar. E aí, o mercúrio começa a dilatar. E aí, tem que ter os numerozinhos aqui para a gente entender, né? Esses numerozinhos aqui que são as escalas termométricas que a gente pretende ver agora. Quem inventou esse termômetro foi o Faraday, foi o Fahrenheit, por isso que a escala dele ficou conhecida, né, foi a primeira. A Celsius foi a que fez a melhor de todas, e o Kelvin foi a escala absoluta. Tá, vamos lá. Lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero da termodinâmica? Se um corpo A tem a mesma temperatura que um corpo B, e esse corpo A tem a mesma temperatura que um corpo C, então o B e o C também têm a mesma temperatura. Não precisa medir, sabe? Tem uma temperatura bem óbvio. Então, como eu falei, esses termômetros são usados para medir temperatura, a gente não pode medir com sensação térmica. Tá. Cadê as palavras? Aqui. Essas são as 3 escalas mais famosas. A escala Fahrenheit, tá? Foi criada, então, foi a primeira. Ela é a mais nada a ver, porque o 0 grau Fahrenheit foi a temperatura do dia mais frio do ano que ele criou o termômetro. Se eu não me engano, era na Islândia que ele morava. Então, todos os dias ele ia lá e marcava o termômetro. Lá e marcava o termômetro. A mais baixa naquele ano ficou funcionando 0. E o 100 graus Fahrenheit diz que era a temperatura do corpo da mulher dele. E aí é uma temperatura que a pessoa já está começando uma febre. Então, não se sabe se ela estava doente, né? Provavelmente estivesse doente, né? No dia que ele mediu a temperatura dela. E aí, tu precisa de 2 pontos fixos, né? Ele pegou o dia mais frio, a temperatura do corpo da mulher dele, e dividiu em 100 unidades. Então, ele sabia quanto cada grau Fahrenheit tinha que subir o mercúrio, e aí tu media qualquer temperatura. O Celsius criou uns pontos fixos mais fáceis de se usar, que são os que a gente usa nos exercícios, né? Que é o ponto do gelo, quando a água congela ou funde, e o ponto do vapor, que é quando a água ferve, tá? Ou volta a condensa, volta a ser líquida.
A gente faz em casa isso, né? Nós conseguimos congelar e ferver água. Então, são pontos maravilhosos. Ponto do gelo é o 0 e o ponto do vapor é o 100. No Fahrenheit, o ponto do gelo fica a 32 graus Fahrenheit e o ponto do vapor 212. E no Kelvin, que é a escala absoluta, então o que Kelvin pensou? Existe uma temperatura mínima. Se a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, uma hora elas vão parar. Essa é a mínima temperatura que existe. E ele foi construindo um gráfico lá e preveu qual seria o valor do zero. Preveu bem, até. Errou com casas depois da vírgula. E aí, se for comparar os pontos fixos, né, ponto de gelo e ponto de vapor, nessa escala dá 273 e 373 Kelvin. Quando a escala é absoluta, não coloca aquela bolinha, o grau. Só por curiosidade. Aí a fórmula é assim, gente. Existe uma relação que é igual para qualquer escala. Então, se ele tiver uma escala arbitrária, tu vai ter que fazer isso aqui, e a gente vai fazer agora para deduzir a fórmula. Tá? A temperatura qualquer, menos o ponto do gelo, divididos pelo ponto do vapor menos o ponto do gelo, é uma constante. Então, a temperatura menos o ponto do gelo, divididos pelo ponto do vapor, menos o ponto do gelo. Uma relação sempre linear, é tipo proporção. Só que a gente faz para todas as escalas. A gente já faz para Celsius, que é Fahrenheit, já deixa uma fórmula pronta. Mas às vezes ele dá uma escala arbitrária. Vamos fazer isso aqui de novo, tá? Então, para a gente não precisar fazer escala arbitrária, ó, aqui fica então θc ou Tc sobre menos 0 sobre 100 menos 0 vai dar Tc sobre 100. Eu gosto de botar T na temperatura. Nesse aqui vai ficar temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32, vai dar temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180. E o Kelvin vai dar isso aqui. Aqui também ele tem 100 unidades entre ponto de gelo e ponto de vapor. O Kelvin gostava da escala Celsius, ele foi a última, né, delas. E aí ele tomou como referência o Celsius. Todo mundo escolhe 2 pontos e divide as unidades que 100. Ele só escolheu o mínimo, e aí ele botou como referência o Celsius. Quando o Celsius varia 1 grau, ele varia também. Uhum. E aí chega nessa fórmula, que eu gosto de chegar assim. Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9 igual a Tk. E aí é para descobrir o quê? Então, 273. Aqui é para escolher a temperatura nessas escalas. Descobrir a temperatura. Passa tantos graus Celsius para Fahrenheit. Tantos Fahrenheit para graus Celsius. Para Fahrenheit, de graus para Fahrenheit, eu vejo quantos graus que é no. Tipo, 40 para Fahrenheit. Eu pego 40 vezes 1,5 mais 32. 1,8, desculpa. Pode ser assim mesmo. Que dá. Ó, quando for passar Celsius para Fahrenheit, tu tira fora o Kelvin, Celsius para Kelvin, tu tira fora Fahrenheit, e Fahrenheit para Kelvin, tu tira fora o zero. 13 essa fórmula aqui. Tá, isso aqui a gente vai simplificando e chega nessa fórmula aí. Como eu falei, quando for uma escala arbitrária, tu vai ter que fazer isso de novo. Aí tá o Kelvin. Aqui ele faz separado. Olha lá, a temperatura anunciou 280 Kelvin. Qual vai ser essa temperatura na escala Celsius? Ó, aí pega só o Celsius e o Kelvin. Acho que já está aqui resolvido. Vai pegar ali, quando pega o Celsius e o Kelvin, os dois estão sobre 5, tu corta 5. Então, vai fazer 280 menos 273, vai dar 100. Né? Deu 100. Variação de temperatura. Vocês viram que a variação da escala Celsius e Kelvin é a mesma. Sim, que varia 10 graus Celsius, varia 10 graus. Só que o Fahrenheit não, né? Ele vai do ponto de gelo ao ponto do vapor, ele anda 180 unidades, enquanto os outros andam 100. Não tem uma fórmula para variação de temperatura. Variação na escala Celsius sobre 5, variação na escala Fahrenheit sobre 9, variação na escala Kelvin sobre 5. Então, é quase igual a fórmula, só que tu não bota os pontos do gelo ali. Só bota a variação. Então, quando for entre Celsius e Kelvin, tu corta o 5, é igual. Quando for entre Fahrenheit e Kelvin, ou entre Celsius e Kelvin, tu faz assim.
Da fórmula I é para variação, tá? Então, ao longo do dia, na cidade de Pelotas, terça-feira vai variar a temperatura 15 graus Celsius, entre a mínima e a máxima. Qual seria essa variação em Fahrenheit? Eu botaria o 15 aqui. Não ia botar aqui, porque aqui tu passaria 15 graus Celsius para Fahrenheit. Mas não, ele quer uma variação de 15 graus Celsius. Tipo, era 5 e foi para 20. Tu até pode fazer por aqui, mas aí tu vai pegar o 5, passa para Fahrenheit, depois tu pega o 20, passa para Fahrenheit e faz a diferença. Dá mais trabalho, né? Melhor usar essa forma. Tempo, deixa eu dar uma coisinha, tá? Acho que agora eu faço. Então, eu já sei que eu dei. Vocês não deixam de esquecer que eu dei até. Tá. Porque aí eu separo os exercícios de neném e terminamos termo na semana que vem. Não vou dar calorimetria, porque calorimetria é o que mais neném ama de paixão. E aí eu quero dar junto com aula para E a Neco TV da Seguido tem coisa tipo assim, ó. Ai, esfriar alguma coisa, tipo, sobre frio, calor, não sei bater o de quê. fala que é tudo. Aham. só o jogo do Inter. Então, Hoje você já está muito cansado, cara. quem vê que mais cresce no Brasil. O delírio mais quer é no Brasil. Oferecimento Neco Host. Faça seu site com o professor Neco. Loja do Neco. Compre sua camiseta de filme com o Neco. Tem mesmo? É. Outro dia eu enxerguei na internet sobre o que copiou. A ideia da camiseta. Tem uma coisa de camiseta. Olha aqui, ó. Tem uma Mas, que é o buraco negro aqui. o que eu penso na vida já? Genial. Essa camiseta, essa blusa vai ter o. Esse aqui não. Olha, eu fiz esse aqui que achei tão bonitinho. Ai, que amor. Que legal. Ai, ficou lá. Ah, tá aí o. Tem o Einstein, tem o Galileu. Eu tenho umas camisetas.